Então, pessoal, boa noite novamente para todos vocês. Então, hoje a gente vai com o nosso último conteúdo, falando um pouquinho sobre distrofias musculares. Quando a gente fala de distrofias musculares, a gente está falando de um conjunto de doenças, né? Não é somente uma doença, mas um conjunto de dezenas de doenças de natureza genética que são relativamente comuns e que levam tipicamente a uma perda de massa muscular de uma forma progressiva. Por definição, todas elas são doenças musculares de natureza degenerativa e progressiva, sempre caracterizando algum tipo de alteração genética e com uma incidência estimada em um caso a cada 2.000 nascimentos, ou seja, a cada 2.000 que nascem, uma terá algum tipo de distrofia muscular. E por ser uma condição genética, é considerado que essa distrofia ela não tem cura, mas no finalzinho da aula a gente vai discutir que talvez teria algumas possibilidades de tratamento. E de acordo com o tipo de distrofia muscular, vai ter uma expectativa de vida extremamente variável. Umas que não vão afetar tanto a sobrevida do paciente, mas outras que vão fazer com que ele faleça na primeira ou segunda década de vida. Essas distrofias elas foram caracterizadas pela primeira vez em 1851 pelo Merion, em uma família que tinham vários homens com fraqueza muscular. Em seguida, um pesquisador francês, o Guillaume Duchenne, caracterizou a distrofia que posteriormente seria chamada de distrofia muscular de Duchenne, como sendo uma distrofia pseudo-hipertrófica, que a gente vai falar daqui a pouquinho por que dessa caracterização de Duchenne. Poucos anos depois, em torno de 2 décadas depois, o William Govers fala pela primeira vez de sinais clínicos em crianças. Então, seria possível diagnosticar ou tentar detectar crianças já com 3, 4 anos que tivessem talvez uma distrofia muscular. E já em 1950, já várias décadas depois, foi criada a primeira associação mundial de distrofias musculares, porque é extremamente comum. Em 1957 foi caracterizada a distrofia muscular de Becker, e vejam bem que somente em 1986, alguns de vocês talvez já tinham nascido, né? Não sei, eu já tinha nascido, já estava na escola, já estava grande em 1986, mas por técnicas de DNA recombinante, já foi caracterizado que a distrofia muscular de Becker e distrofia muscular de Duchenne estaria associada a uma alteração em um gene presente no braço curto do cromossomo X, na região 2, banda 1, subbanda 2. Atualmente já são conhecidas mais de 30 tipos de distrofias musculares, considerando subtipos, talvez seriam mais de 100 subtipos de distrofias, mas as mais importantes são 6 grupos diferentes. Então, dentro dessas distrofias, existe a distrofia muscular de Becker e de Duchenne, que ambas são de padrão recessivo ligado ao X. Vocês lembram desse padrão de herança que nós vimos em sala de aula, pessoal? Sim. Sim, professor. Bacana. Tem a distrofia de Emery-Dreifuss, também que obedece um padrão recessivo ligado ao X. Por outro lado, tem distrofias das cinturas, que pode ser um padrão autossômico recessivo ou autossômico dominante, ou seja, vai afetar homens e mulheres da mesma forma. Tem a face escapulomeral, que é um padrão autossômico dominante. A distrofia distal, que não se sabe muito bem ao certo, mas talvez obedeceria um padrão multifatorial. E a oculofaríngea, que obedece um padrão autossômico dominante. A mais importante, a mais frequente, no entanto, de todas essas distrofias, a que mais comumente acontece, é a distrofia muscular de Duchenne. E, infelizmente, além de ser a mais comum, é a mais letal de todas essas distrofias. É a mais grave de uma forma geral. Esse tipo é o mais comum, então afeta a cada 3.500 crianças, tá? E é considerada a mais severa e a mais letal de todas elas, sendo que 99% dos afetados são do sexo masculino. Lembrando que se trata de um padrão recessivo ligado ao X. Se é recessivo ligado ao X, obviamente afeta muito mais homens do que mulheres, sendo raro, obviamente, mulheres. Quando a gente fala da etiologia ou da causa dessas distrofias, a gente tem que pensar que toda distrofia é doença celular, que afeta tipicamente o tecido muscular. Nessa situação, a causa etiológica genética, ela pode se dar tanto por uma deleção do gene,
Então, o paciente, no seu gene da distrofia muscular, ele vai ter uma deleção, isso é percebido em 65% dos casos. Pode ser uma mutação pontual, observada em 35% dos casos, e pode ser também por duplicação, que é raro, duplicação com perda de função, presente em 5% apenas dos casos. Então, nós temos uma variabilidade relativamente grande de casos nesse sentido. Por outro lado, além dessa causa, a gente sabe que o mecanismo molecular de gerar uma distrofia muscular, ele é um mecanismo que está associado ao gene da distrofina. Então, toda vez que tem uma distrofia de Duchenne ou de Becker, o gene alterado é o gene da distrofina, e esse gene ele produz uma proteína, que também é chamada de distrofina, e essa proteína ela faz recobrir ou proteger a fibra muscular. É uma proteína que fica em volta da fibra muscular. E ao ficar em volta da fibra muscular, ela protege essa fibra muscular, evitando que essa fibra degenere. Problema: paciente que tem distrofia muscular de Duchenne, ele não produz distrofina. E sem distrofina, perde a proteção da fibra muscular e a fibra começa a degenerar progressivamente até não ter mais músculo. E isso é a gravidade da doença. Então aqui, por exemplo, nós temos uma biópsia de um músculo e nesse músculo a gente vê uma camada de distrofina sempre em volta da fibra muscular e sem distrofina a fibra ela vai degenerando progressivamente. Tá? Como que é feito o diagnóstico? Então vejam bem, quando a gente fala de diagnóstico, nós temos várias formas de fazer diagnóstico. E na área da saúde, para vocês que irão lidar diretamente com pessoas, com pacientes, é muito importante entender, sobretudo, a parte clínica. E além da parte clínica, o que pode ser feito depois. Então, o diagnóstico, a primeira coisa é a avaliação clínica. E comumente alguns pais ou alguns familiares falam assim: ah, meu filho parece que ele é meio preguiçoso, ele é meio mole, ele tem preguiça, ele tem dificuldade até em ficar de pé, então já começa, ops, parece uma distrofia muscular. Então já tem que ficar atenta aos sinais clínicos. E quando a gente faz o levantamento desses sinais clínicos, alguns detalhes devem ser observados, como por exemplo, qual que é o local mais afetado? São as pernas, são os braços, envolve a região da cintura, envolve mais antebraço, envolve mais panturrilha, a face também tem alguma alteração. Então tem que ver quais áreas musculares estariam mais ou menos afetadas. Uma outra coisa importante é a idade. Então, de acordo com a idade, a gente vai saber se é mais precoce, se é mais tardio. E de acordo com o tipo de distrofia, a gente sabe que tem geralmente uma idade mínima de manifestação, mas de acordo com a idade, pode chegar a ter já letalidade. Por exemplo, distrofia muscular de Duchenne, o paciente não passa muito dos 20 anos. É 20, 20 e poucos anos ele morre. Então, se eu ver um paciente com fraqueza muscular já está com 40, eu sei que já não é Duchenne. Uma outra coisa importante é o sexo do paciente. Então, se for uma distrofia recessiva ligada ao X, eu sei que vai afetar tipicamente homens. Se tem mulher afetada, não pode ser uma distrofia ligada ao X, tem que ser uma distrofia autossômica. Então, saber o sexo do paciente também faz uma diferença. E nesse sentido, é fundamental verificar a genealogia. Nós já vimos em sala de aula que, observando a genealogia, eu consigo saber se é autossômico ou ligado ao X, se é dominante ou se é recessivo. E, além disso, alguns outros sinais específicos que a gente já vai mostrar. Então, primeiramente, quanto ao local. Cada tipo de distrofia afeta cadeias musculares diferentes. Tanto Becker como Duchenne vão afetar essa parte do braço e peitoral, vai afetar panturrilha e essa região da coxa e a cintura. Já se for Emery-Dreifuss, não afeta a parte superior da perna, afeta uma região um pouquinho menor. Se a gente pegar distrofia das cinturas, afeta mais a cintura e antebraço, mas não afeta panturrilha. A das cinturas não afeta essa região da perna e afeta também a parte facial e já causa uma pequena diferença nesse sentido. Aqui não afeta a parte superior do corpo. A distrofia distal só afeta parte distal do corpo. A parte mais de braço e de perna, só a região distal. E a oculofaríngea afeta parecido com alguns outros, como por exemplo a das cinturas, porém, além de afetar igual das cinturas, afeta a parte ocular, gerando uma fraqueza. Até para piscar o paciente tem dificuldade.
Então, cada tipo de paciente vai ter um perfil um pouquinho diferente quanto aos músculos que vão ter uma fraqueza muscular. Então, é por isso que a clínica, a avaliação clínica, você apalpar, falar assim, tenta fazer contração, tenta por força, e o paciente não consegue. Então, você consegue identificar as cadeias musculares mais afetadas. Outra coisa que nós falamos é quanto à idade e sexo. Então, ó, se o paciente tem 40 anos, por exemplo, não pode ser uma distrofia muscular de Duchenne que morra até os 20 anos. Se for uma menina afetada, eu sei que não pode ser distrofia muscular de Duchenne, porque para ela ser afetada, a mãe tinha que ser portadora do gene e o pai obrigatoriamente tinha que ser afetado. E o pai com Duchenne para ser afetado, ele morre com 20 anos. Então ele não teria geralmente tempo de deixar um descendente fértil. Tá? Então mulheres com Duchenne é extremamente improvável. Então a gente pensaria em uma distrofia que seja de padrão autossômico. E nesse sentido a gente olha a genealogia. Se vocês observarem essa primeira genealogia, vocês acham que ela é de um padrão autossômico ou um padrão ligado a cromossomo sexual? O que vocês acham? Autossômico? Autossômico, ó. Tem homens afetados e mulheres afetadas da mesma forma. 2 homens e 2 mulheres, autossômico. Presente em todas as gerações. Então, esse é um padrão autossômico dominante. Se você observar já esse outro de baixo, vocês acham que ele é dominante ou recessivo? Recessivo. Recessivo, que ele saltou geração. E além de ser recessivo, vocês acham que ele é autossômico ou é ligado ao X? Ligado ao X. Perfeitamente. Então isso aqui é clássico, ó. Só de olhar, vocês viram, tanto vocês conseguiram responder rápido, ó. Já de olhar, eu já vi que é recessivo, só tem homens ligado ao X. Então esse é um padrão recessivo ligado ao X. Esse sim poderia ser uma distrofia muscular de Duchenne. Então quando você vai conversar com o paciente, investigar sobre sua família, aí você consegue perceber ou verificar que a doença presente na família, de fato, poderia ser uma distrofia muscular de Becker-Duchenne, porque é de um padrão recessivo ligado ao X. E aí a gente lembra, tá, no padrão recessivo ligado ao X, que geralmente quem tem um gene alterado é a mulher. E isso é fundamental para até conversar com o paciente e falar assim, ó, se você já teve um filho afetado, o risco de acontecer de novo é alto, porque você tem um gene da doença. Então você consegue fazer esse tipo de orientação, tá? Então isso é fundamental nesses aspectos. Outra coisa é um sinal clínico que é clássico, que é a caracterização da fraqueza muscular e às vezes de uma própria atrofia muscular. O que acontece? Uma vez atendi um casal, tá? Cujo filho, acho que o filho estava com 3, 4 anos, e eu lembro até hoje, o pai falando assim, meu filho é muito mole, meu filho é preguiçoso. Então ele falava do filho dele, assim, com um certo desdenho, falando que o filho dele era muito preguiçoso, ele não queria jogar bola, não queria levantar, ficava só na cama, tudo. E eu falei, ó, a gente tem que fazer uma investigação, tal. E ele acabou fazendo exames e depois do exame descobriu que o filho dele tinha uma distrofia muscular. Quando ele voltou para pegar o exame, para fazer o aconselhamento genético, o pai pegou o resultado, olhou, eu expliquei para ele da doença, que é uma doença progressiva, que ele ia perder massa muscular. E realmente aí o pai lembrou, nossa, eu achando que meu filho era preguiçoso. Na hora que ele falou isso, a lágrima começou a correr no rosto dele assim, ele ficou ruim pra caramba. Porque ele sempre passou essa conceituação. Meu filho é preguiçoso e tal. Depois ele percebeu que o filho dele tinha uma doença e era uma doença grave. Então acho que bateu um sentimento de arrependimento, de culpa, de achar que o filho dele era mole, era preguiçoso, e na verdade o filho dele estava realmente doente. Então é importante fazer essa caracterização, conseguir ajudar os pais nesse momento, para eles compreenderem o que é a doença, qual que é o curso de evolução da doença, o que pode ser feito de fato, tá? E tem alguns sinais que são bem comuns, que a gente chama de sinal de Govers. Então, para vocês que às vezes lidam diretamente com famílias, com pacientes, verifiquem quando a criança tem dificuldade até para ficar de pé. Perdão, tem criança que para conseguir ficar de pé, ela tem que ficar escalando o próprio corpo, ela apoia em cima. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, que ela está apoiando o próprio joelho para conseguir ficar de pé. Isso é chamado de sinal de Govers. Então a pessoa sai de uma posição sentada, ela não consegue se levantar sem apoiar com os braços. Ela tem que apoiar realmente com os braços para conseguir ficar de pé, tá?
Às vezes, o que pode ser percebido também é isso aqui, ó. Isso chama muita atenção. Vocês estão vendo que a panturrilha desse rapaz está muito inchada, está muito grande? Conseguem perceber isso? Aham. Sim. Apesar da panturrilha estar grande, parece que ela tem uma hipertrofia. Esse paciente, ele não tinha força nenhuma na perna. Fala assim, mas cara, não tem força nenhuma na perna, mas o tamanho da batata da perna dele não fazia sentido. Só que quando você faz uma biópsia disso aqui, quando você corta, você olha que o músculo está degenerando, está murchando, e à medida que o músculo vai murchando, ele passa a se transformar em tecido adiposo, ele passa a ser transformado em gordura. O músculo degenera e começa a formar gordura. Isso aqui quase tudo é gordura. Então você olha e você acha que é músculo. Não é músculo, é só gordura. É por isso que ele tem fraqueza muscular. E é uma fraqueza progressiva, que o músculo continua a degenerar cada vez mais. E o maior problema é que, com o passar do tempo, diafragma, que é um músculo, intercostais, que também são músculos, também começam a degenerar. E o paciente começa a ter dificuldade até mesmo para conseguir respirar. Aí quando o paciente com Duchenne chega em torno dos seus 18, 20 anos, um pouquinho mais, ele não tem força muscular nem mesmo para fazer respiração. Aí você tem que colocar ele em respirador, se ele conseguir dinheiro ou conseguir isso pelo Estado, tá? Que é uma coisa, pessoal, vejam bem que é uma coisa muito triste, porque a pessoa não consegue sair do respirador, senão ela morre, tá? Então ela fica totalmente limitada a esse respirador, ok? Tranquilo até agora, pessoal? Aham. Tá. Bacana. E aí a gente pensa, bom, você tem uma suspeita, sei lá, lidou com um paciente, você tem uma suspeita que seja um paciente com distrofia muscular. Você tem alguns exames que podem ser feitos. Um exame bem simples é dosagem de CK ou CPK, que é a creatina fosfoquinase. Essa dosagem qualquer laboratório da face da Terra faz, tá? É um exame muito simples. Toda vez que músculo tem lesão, o CK aumenta. Então, se eu pedir uma dosagem de CK, você vai ver que o CK está muito elevado. Mas só ele não é o suficiente para caracterizar uma distrofia muscular. Que se o paciente teve lesão muscular, levou uma pancada no músculo, qualquer coisa, também o CK vai aumentar. Então, o ideal seria fazer uma biópsia muscular, um exame de DNA. Na biópsia muscular, é possível observar claramente a distrofia muscular. O que acontece quando a gente faz uma biópsia? Essa primeira imagem, vocês estão vendo uma camada escura em volta aqui, pessoal? Em branco é o músculo. Tudo isso aqui são fibras musculares. E em volta da fibra muscular, essa camada escura é a distrofina, que protege a fibra muscular. Então, todas as pessoas normais têm essa camada escura em volta do músculo, para proteger o músculo. Nesse paciente, a gente vê que a camada está mais fina, está mais fraquinha. Ele tem distrofina, mas ele produz pouca distrofina. Isso aqui provavelmente é um paciente com distrofia muscular de Becker. Esse outro, quando você olha, fibra muscular, fibra muscular, fibra muscular, fibra muscular, tá tudo branco em volta. Ele não tem nada de distrofina. Como ele não tem distrofina, essa fibra ela já está começando a murchar, ela já está começando a desaparecer, tá? Então a gente consegue ver claramente na biópsia um paciente com distrofia muscular de Duchenne. E para confirmar, você pode fazer exame de DNA. Isso é muito importante em algumas famílias. Até nessa aula que eu dei para uma outra turma, acho que foi nessa semana, uma aluna, né, comentou: oh, minha irmã teve um filho com distrofia muscular de Duchenne. Se a irmã dela teve um filho com distrofia muscular de Duchenne, quer dizer que a irmã dela tem um gene para distrofia muscular de Duchenne. E se a irmã dela tem um gene para distrofia muscular de Duchenne, será que ela também pode ter esse gene, pessoal? O que vocês acham? Pode ter. Com Pode. certeza. Se a irmã tem, provavelmente veio da mãe de ambas, tá? Então, se a irmã tem, ela tem uma porcentagem de pelo menos 50% de chance dela também ter o gene. E se ela for ter filho, esse filho for homem, tem 50% de chance do filho homem dela também ter distrofia muscular.
Olha a gravidade. E muitas vezes ninguém orienta isso. O médico diagnostica, o paciente fala, nossa, seu filho tem distrofia muscular de Duchenne, e não fala para ele, ó, é uma doença genética, e se você tem familiares, orienta para procurar um geneticista, para fazer uma análise, que pode ter mais gente da família que vão ter. E isso daria para evitar, tá? Então você faz um exame, obviamente. E uma vez que diagnostica, tem alguns tratamentos, que não são simples os tratamentos. O que pode fazer? A primeira coisa é fazer fisioterapia, para aumentar a movimentação do paciente e principalmente fisioterapia respiratória, para o paciente demorar mais a ter falência respiratória. Além disso, você faz também alongamento, você tem que ficar alongando, porque a fibra muscular, à medida que ela vai degenerando, ela vai encurtando. E quanto mais curta a fibra muscular, tá? Pior a movimentação do paciente. Então, às vezes, você tem que realmente ficar alongando, e se não resolver, você tem que fazer cirurgia. Você corta o músculo para alongar a fibra muscular, tá? Porque à medida que ele encurta, o corpo vai puxando e o paciente movimenta menos. Além disso, existem alguns fármacos que descobriram mais recentemente e não se sabe nem como que eles agem, mas tem alguns corticóides, igual o deflazacort, e antibiótico, igual a gentamicina, que parece que reduzem a velocidade de degeneração da fibra muscular. Então não seria um tratamento eficaz que para a doença, mas parece que frearia a doença, iria evoluir um pouquinho mais lentamente. Então tem alguns fármacos, mas ainda não tem cura, tá? E se não tem cura, o que a gente vê? Um paciente, quando tem Duchenne, vai chegar nos seus 20 e poucos anos e vai ter parada respiratória. O músculo não consegue mais respirar, você tem que acabar entubando e vai ficar sobrevivendo sempre ligado à máquina, até às vezes nem a máquina conseguir mais deixar ele vivo. Então, o paciente com 20 e poucos anos vai morrer. Imagina a tristeza para uma família, para pais de uma criança com distrofia muscular de Duchenne, vendo o filho morrendo progressivamente durante 20 anos e sem poder fazer absolutamente nada. Então isso é gravíssimo, é muito complicado. A família está sofrendo, a pessoa está sofrendo, a pessoa fica presa, não consegue nem respirar. Imagine que morte mais cruel morrer sem conseguir respirar. Então isso é terrível. Mas existem algumas possibilidades, duas linhas de possibilidades. A primeira é pensar, bom, se é uma doença genética, eu posso evitar com que exista a recorrência. Se eu sei que existe o gene na família, o que eu faço? Eu poderia fazer uma seleção pré-implantacional. Eu pego, olho a família aqui, ó. Então tem somente homens afetados. Quando só tem homens afetados, eu sei que tem risco de recorrência. Se essa mulher teve um filho homem afetado, quer dizer que ela tem um gene da doença. Se ela tiver um outro filho homem afetado, o próximo filho homem afetado tem 50% de chance de também ser afetado. Aí o que eu vou fazer? Eu posso evitar selecionando o embrião. Eu pego essa mulher, eu dou um hormônio para ela ovular, e eu vou coletar os ovos dessa mulher para fazer uma fertilização in vitro. Então eu vou lá, pego, coleto os ovos dessa mulher no seu canal vaginal, eu puxo os óvulos dessa mulher, eu estimulo e depois puxo os óvulos, e depois, por técnicas laboratoriais, eu pego o espermatozoide do seu parceiro e eu jogo o espermatozoide dentro do óvulo. Depois que eu faço a fertilização in vitro, eu pego esse ovo zigoto que foi formado, eu espero ele crescer para virar um embrião, e depois eu vou coletar células desse embrião. Vou pegar o embriãozinho, eu tiro uma célula, duas do embrião, e eu faço um exame de DNA. E ao fazer o exame de DNA, eu consigo saber se esse embrião vai ter distrofia muscular de Duchenne ou não. Eu pego os embriões saudáveis, que não têm a distrofia muscular de Duchenne, todos eles foram produzidos, por exemplo, a mulher fez 6 embriões. Dos 6, 3 têm distrofia muscular de Duchenne e 3 não têm um gene alterado. Então, eu pego os 3 que não têm o gene alterado e coloco no canal, no útero da mulher, para ver se isso vai vingar. Com essas técnicas hoje, e Goiânia já faz isso aí, tá? Então, existem algumas clínicas que fazem isso aí. Uma técnica, eu já encaminhei vários pacientes para clínicas especializadas de Goiânia para evitar com que ocorra uma doença genética. E quando isso ocorre, você consegue selecionar uma criança para não ter uma doença genética. Só que muitas vezes, quando a mamãe faz uma técnica de reprodução assistida, não nasce só uma criança, acaba nascendo duas, três crianças,
isso é relativamente comum de acontecer. Mas pelo menos essas crianças geneticamente selecionadas, eu sei que nenhuma delas vai desenvolver essa doença, que não tem essa doença no seu material genético. Essas técnicas são caras? São, tá? Então, a última vez que eu encaminhei uma paciente lá, depois ela foi me falar, ó, doutor, ficou caro tudo, mas a gente tá movimentando o dinheiro. Acho que era, se não me fala a memória, 30 ou 35 mil reais. Mas pergunto, 35 mil reais para você ter a garantia que seu filho não vai morrer durante 20 anos, será que vale a pena? Se fosse você e você pudesse, você pagaria 30 mil reais para ter certeza que seu filho não tenha uma doença genética fatal, para o seu filho não morrer progressivamente durante 20 anos? Eu falo, gente, vale a pena. A vida não tem preço, tá? Então, tem que tomar cuidado. Se eu puder ter a segurança que a criança não vai ter, então tem a ferramenta. Isso não é feito pelo SUS, infelizmente, tá? Se Deus quiser, algum dia o SUS vai começar a cobrir esse tipo de tratamento, que eu acho que é um fundamental em termos de saúde pública. Por outro lado, a gente tem que pensar, e se a criança já tiver a distrofia muscular? Que aqui é para evitar que ocorra. Mas se já tiver a distrofia, o que eu vou fazer? Aí, ainda assim, existem algumas perspectivas, como, por exemplo, através da terapia gênica. A terapia gênica será a possibilidade de inserir o gene defeituoso de volta à célula. Então, por exemplo, paciente que tem distrofia muscular de Duchenne não produz distrofina, porque o seu gene está estragado, tem uma deleção. E se eu conseguisse pegar o gene da distrofina, eu faço um vírus geneticamente modificado e dentro do vírus eu coloco o gene da distrofina. E eu infecto o paciente com esse vírus, e esse vírus vai infectar células musculares, e ao infectar células musculares, ele coloca dentro dessas células musculares o gene da distrofina humana. E essa célula muscular volta a produzir a distrofina, e ela fica protegida. Então, desde 2000, começaram as pesquisas com vírus para corrigir defeito genético, tá? E eu tive o privilégio de conhecer um centro na Europa, no sul de Paris, chamado Geniton, que trabalha justamente com distrofias musculares. E lá eles conseguiram curar alguns pacientes, né, estabilizar a doença de alguns pacientes que tinham distrofias musculares de Duchenne, que a única certeza que ele tinha é que ele ia morrer. E eles conseguiram bloquear a doença por 3, 4, 5 anos. Depois que o vírus não funciona mais, ele para de estar ativo, o que você faz? Reinfecta o paciente novamente e se para a doença novamente. Então, hoje, o que a gente tem que pensar? Existem ferramentas terapêuticas. Problema, no Brasil, terapia gênica é proibido. Não pode ser feita terapia gênica no Brasil. A lei proíbe. Porque dizem que a terapia gênica é perigosa, tá? Que se você não fizer direitinho, você pode criar um mutante, você pode criar um super soldado. Então, eles se preocupam que seria talvez uma ferramenta perigosa. Aí eu pergunto, será que o potencial mau uso de uma nova tecnologia seria um argumento real para proibir essa tecnologia? O que vocês acham? Imagine só, eu vou falar, eu proíbo terapia gênica porque eu acho que é perigoso. Enquanto isso, todos os dias morrem pacientes com distrofias musculares. Vocês acham que a terapia gênica ela é perigosa? Ela deva ser realmente proibida? Desde que use de uma maneira correta, não é perigosa. Sim, mas eles falam, Difícil, né? e se uma pessoa pegar esse vírus e infectar uma pessoa que não tem a doença? A pessoa vai ter uma super distrofina. Pode ser um super soldado, um super atleta. Tem esse risco? Tem. Mas pensa comigo, uma faca é uma coisa boa ou uma coisa ruim? A faca ela é boa ou ela é má? Boa. Depende de quem tá usando. Depende de quem está É. usando. Você pode usar uma faca para matar alguém? Posso? Pode. Então, se você pensar nesse sentido, eu vou proibir o uso de faca. Ninguém mais pode usar faca, porque é perigoso. Carros matam pessoas todos os dias. Então, vamos proibir o uso de carros. Se você pensar que o risco de usar uma nova tecnologia pode fazer mal, a gente tem que proibir um tanto de coisa que existe. Enquanto isso, pessoas estão morrendo porque no Brasil é proibido fazer terapia gênica. Quem tem dinheiro vai para fora, vai para a Índia, vai para a China, vai para a Europa e faz terapia gênica. E aqui no Brasil, que é proibido, as pessoas estão morrendo. Então, será que é certo?
Hoje existem vários grupos mundiais que lutam para poder fazer terapia gênica, para poder buscar. Fazer terapia gênica é fácil? Não, é muito experimental, é difícil, é caro, nem sempre funciona. Mas imagina, se fosse seu filho, você tentaria fazer alguma coisa? Tentaria. E tem um filme que eu recomendo para todos assistirem. Vocês já assistiram um filme chamado Óleo de Lorenzo? Não. Não? Então eu recomendo que todo mundo assista. Perdão. Assistem um filme chamado Óleo de Lorenzo. Óleo de Lorenzo fala de um casal que tem um filho com uma doença genética, que chama de adrenoleucodistrofia, e eles vão para o médico fala, ó, não tem nada para fazer para o seu filho, ele vai morrer. Mas a família não aceita. Eles buscam, eles pesquisam até achar um óleo que consegue tratar o filho. A mesma coisa. Quando a gente fala da arte do cuidar de outras pessoas, a gente tem que pensar, eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance para poder tentar salvar aquela vida. Uma única vida que você tiver ajudado a salvar vai ter valido a pena tudo que você viveu até hoje, tá? Então, quando a gente fala disso, a gente fala assim, a gente não pode ser hipócrita e falar assim, vou proibir terapia gênica porque é perigoso, porque é brincar de Deus, porque é isso e aquilo. Se tem a ferramenta, vamos correr atrás. Tem uma pesquisadora brasileira, né, que participou da criação da Associação Brasileira de Distrofia Muscular, que é a Maiana Zatz, que é uma geneticista, uma colega nossa, e ela fala o seguinte, não existe doença sem cura, existe somente doença cujo tratamento ainda não foi encontrado. E eu acredito piamente nisso. Tem muito paciente doente que fala assim, não tem nada para fazer para ele vai morrer, não sei o quê. Gente, vai atrás, alguma coisa tem que ter. Não é possível que não exista alguma coisa que possa ser feito. Então, quando a gente fala da arte do cuidar, da arte de cuidar de uma pessoa, a gente tem que pensar nisso, ó, o que eu posso fazer? Eu não posso desistir do meu paciente, porque meu paciente é como se fosse um filho. Se fosse seu filho, você ia desistir dele? Não. Então tem que pensar da mesma forma. E uma das pessoas que também lutou muito contra essas doenças degenerativas foi o ator Christopher Reeve, que fez um dos primeiros papéis do Super-Homem. E por ironia do destino, o Super-Homem, que seria o homem de aço, né, uma pessoa indestrutível, acabou se revelando na sua fragilidade portador de uma doença degenerativa e acabou falecendo. Mas ele lutou muito para poder autorizar a pesquisa para doenças degenerativas. Ele colocou, né, ele criou um instituto e tem uma frase dele que eu gosto muito de colocar, que é que muitos de nossos sonhos, a princípio, parecem impossíveis, depois parecem improváveis, então, quando buscamos nossa força, logo eles se tornam inevitáveis. E eu sempre digo, se você for atrás, se você lutar por aquilo que você sonha, por aquilo que você quer, você vai conseguir. Talvez muitos amigos, pessoas falaram assim, não faz um curso universitário, você não vai conseguir, pare de bobagem e tal. E quando você vê, você está agora fazendo curso universitário, você está correndo atrás, você está tentando se formar. Sexta-feira, 9 horas da noite, você está aqui ouvindo uma aula. Por quê? Porque você tem sede de conhecimento, você quer aprender, você quer se tornar uma pessoa melhor. E se você busca o seu sonho, tá? Que às vezes até mesmo parece impossível, e você continua buscando com todas as suas forças, logo esse sonho seu vai se tornar de fato inevitável. E isso eu acredito nisso piamente, tá? E com isso, pessoal, nós fechamos nossos conteúdos, tá? Agradeço muito a paciência e a atenção de todos vocês, né?